É possível mudar a mente de alguém assistindo às incessantes discussões no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter, e à abundância de compilações idiotas no YouTube que mostram um lado humilhando o outro. Aprendi que muitas pessoas, não importa quantos fatos sejam confrontadas, são veementemente relutantes em realmente mudar de ideia. Mulheres ainda recebem 77 centavos para cada dólar que homens ganham neste país. Então, se as mulheres não ganham menos que os homens... Na verdade... Se começar a analisar os números, Rachel, há muitos motivos para isso. Aguarde, aguarde. Espere, não me fale, as razões são: mulheres ganham menos que homens pelo mesmo trabalho, não. Porque, uau, ok, Já sei o que você vai me perguntar, e eu só vou te dizer isso agora, Google. Google, mas... Não devo te ensinar o que deveria ter aprendido na escola. As mulheres foram e ainda são oprimidas por você. Vive na América, me desculpe. Estou falando, não interrompa uma mulher transnegra quando ela está falando, você tem... Qual foi o período em que a América foi ótima que estamos tentando replicar? Qual era a era? Me diga. O exemplo perfeito dessa teimosia é quando Larry Elder foi ao 2023... Não, senhor. Pare. Minhas desculpas por interrompê-lo mais cedo. Eu simplesmente não conseguia engolir a resposta que eu sabia que você estava indo dizer. Não conseguia... Engolir a resposta? Sim, eu não conseguia aceitar. Larry Elder, apresentador de rádio e autor, era um dos candidatos republicanos à presidência na época. Ele foi ao The Breakfast Club discutir as questões que impactam a comunidade negra na América atual. Veja o que ele tinha a dizer. Eu levanto questões que acredito que nosso lado não está abordando suficientemente, se é que está. Por exemplo, o principal problema social na América, de longe, não é a epidemia de coronavírus disease, mas sim do populismo. Atualmente, 70% das crianças negras nascem em lares sem o pai casado com a mãe, um aumento em relação aos 25% de 1965. Atualmente, 25% dos bebês brancos nascem em lares onde os pais não são casados. As estatísticas são evidentes, até Barack Obama foi mencionado. Sem um pai, a probabilidade de ser pobre e cometer crimes aumenta 5 vezes, a de abandonar a escola 9 vezes e a de ir para a prisão 20 vezes. Em meados dos anos 60, o democrata Lyndon Johnson iniciou a guerra contra a pobreza, supostamente com boas intenções. Desde então, promovemos o casamento das mulheres com o governo e a renúncia dos homens à sua responsabilidade financeira e moral. Sabe, quando digo isso às pessoas, a resistência que recebo é, há muitas coisas acontecendo, racismo sistêmico, pobreza. O problema é que um jovem negro de 10 a 43 anos tem 13 vezes mais chances de ser assassinado do que um branco da mesma idade. Para os mais jovens, com menos de 19 anos, o homicídio é a principal causa de morte evitável, geralmente perpetrado por outro jovem negro. Enquanto isso, para os brancos da mesma idade, as mortes não intencionais, incluindo overdoses de drogas, acidentes de carro e afogamentos, são a principal causa de morte evitável. A morte por homicídio só aparece como quarta causa. Na América, 60% dos tiroteios, roubos e homicídios são cometidos por pessoas negras, muitas vezes contra outras pessoas negras. Metade dos homicídios no país são de vítimas negras, geralmente mortas por outros negros. Como você explica isso se não for pela ausência de pais? Você está preparado para dizer que os negros são geneticamente inclinados a cometer mais crimes? Eu duvido. E a reação habitual costuma ser pobreza e racismo sistêmico. O problema está aqui. 1940, época de racismo explícito antes de Brown contra Conselho de Educação e da Lei dos Direitos Civis de 64, a 87 ainda era ativa. 87% dos negros viviam na pobreza. Agora é cerca de 14%, você não pode culpar a pobreza. Não é culpa do racismo, mas sim da desintegração da família nuclear, algo que ninguém discute. A esquerda evita o tema por ter contribuído com o estado de bem-estar social, enquanto nosso lado também não discute por medo de ser acusado de desrespeito a mães solteiras ou racismo. Se for negro como eu, pode ser rotulado como a face negra da supremacia branca, como me acusou o LA Times. Ninguém está falando sobre isso. Eu estou. Uma rápida interrupção, porque enquanto você está assistindo a este vídeo, provavelmente está querendo pegar uma bebida. Não se preocupe, minha voz faz isso com muitas pessoas. Está se questionando se seria bom beber álcool e acordar fresco como uma margarida na manhã seguinte? Bem, a Asbiotics te protegeu. O pré-álcool probiótico da Zibiotics é o primeiro probiótico modificado geneticamente do mundo. Foi inventado por cientistas com PhD para ajudá-la a se sentir melhor na manhã seguinte após beber. Aqui está como funciona. Quando você bebe, o álcool é convertido em um subproduto tóxico no intestino. É esse subproduto, não a desidratação, que é o culpado pelo seu dia difícil seguinte. Zibiotics produz enzima para decompor esse subproduto. Simplesmente faça de Zibiotics sua primeira bebida da noite, consuma com moderação para se sentir melhor amanhã. Sou uma pessoa que, independente de beber muito ou pouco, me sinto mal no dia seguinte. A primeira vez que experimentei Zibiotics foi numa festa de ano novo há alguns anos. Bebi Zibiotics antes de consumir álcool conforme instruído e fiquei surpresa com o quão bem me senti no dia seguinte. Senti que podia realmente aproveitar o dia e sair com meus amigos em vez de ser um zumbi se escondendo do mundo.
Então, se você também gosta de ser um ser humano normal depois de uma noite no pub, vá para zbiotics.com/baggageclaim ou escaneie o código QR na tela agora para obter 15% de desconto no seu primeiro pedido quando usar Baggage Claim no checkout. Você também pode se inscrever para uma assinatura usando o meu código para que possa estar preparado, não importa a hora ou a ocasião. Sbiotics tem garantia de devolução de 100% do dinheiro. Então, se você estiver insatisfeito por qualquer motivo, eles reembolsarão seu dinheiro. Sem perguntas, uma garrafa de Zbiotics é igual ao custo de um Hefeweizen, mas nada supera o preço de uma manhã fresca. Vá para sbiotics.com/baggageclaim e use o código BaggageClaim para 15% de desconto no checkout. Obrigada Zbiotics por patrocinar este vídeo e nossos momentos. Agora de volta ao vídeo. Larry Elder apresentou de forma sucinta seus argumentos sobre por que acredita que o maior desafio enfrentado pela comunidade negra quando se trata de acabar com problemas como encarceramento, pobreza, falta de educação e oportunidades é a taxa desproporcional de ausência de pais. À medida que o podcast avança, todos os 3 apresentadores reconhecem concordar que a falta de pais é um problema. Aqui está o que Charlemagne tinha a dizer. Qual o erro das pessoas brancas? A pergunta de Charlemagne é emblemática de uma tendência social atual de se afastar do que as pessoas chamam de culpabilização da vítima. Neste caso, ele considera que os negros são as vítimas da sociedade americana, que, como ele diz, é sistematicamente racista. Então ele não tem interesse em ouvir como a comunidade negra poderia resolver seus problemas. Ele quer ouvir críticas aos brancos em vez disso. Sabe, Mas eu só sinto que tudo é preto, 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 preto. preto está errado. Pessoas negras fazem isso e pessoas negras fazem aquilo. E quando eu perguntei o que as pessoas brancas fazem de errado, você disse que não está preocupado com as pessoas brancas de jeito nenhum. Estou discutindo o dano desproporcional ocorrendo na comunidade negra. Por exemplo, olhe para esses túmulos sendo destruídos que estão acontecendo em Los Angeles, onde eu moro. Em um shopping recente de Glendale, um subúrbio, uma multidão de 30 a 40 pessoas mascaradas estava presente, mas um homem foi preso. Ele era negro. Acredito que a maioria fazendo isso também era. Nos últimos anos, ocorreram várias dessas situações em cidades como Chicago e Nova York. Se eu estivesse nisso, Charlemagne, eu fui criado por um pai, como você está educando os seus filhos. Eu teria mais medo do meu pai do que dos policiais me pegando. Essas crianças são... Eles não temem ambos e não têm pai em casa. Policiais estão desmoralizados. Eles estão recuando. Seu efetivo está reduzido. E como resultado, você diz a um criminoso que é menos provável que seja pego, condenado, encarcerado. O crime aumenta. Eles podem ser amigáveis, mas não são estúpidos. O foco de Larry Elder está nos indivíduos de sua comunidade. Ele admite que as pessoas se tornam totalmente funcionais com as influências positivas dos pais. Quando as famílias estão fraturadas, jovens perdidos buscam comunidade em gangues ao invés de influência positiva de um pai, professor ou treinador. Ele está tentando elucidar aos apresentadores e aos ouvintes que o papel dos pais negros no lar é vital e encoraja os homens de sua comunidade a assumir o manto de criar seus filhos para serem membros bem-sucedidos da sociedade. Quando se questiona o que os brancos fazem, vale lembrar, este é um país que batalhou para superar seu racismo histórico. Ocorreu uma guerra civil e um amplo movimento pelos direitos civis. Este é o único país de maioria branca que já elegeu um presidente negro, sem falar em reeleger um presidente negro. Nova York, Chicago, LA são as 3 maiores cidades da América. Todas possuem prefeitos negros, apesar de nenhuma ter maioria populacional negra. A presidente de Harvard é uma mulher negra. Larry busca mostrar a seus colegas americanos negros que a concepção vendida de viverem em um país majoritariamente racista não é verdadeira. O impacto de dizer às pessoas que não importa o que façam é terrível para um indivíduo, para uma comunidade e para um país, especialmente quando não é verdade. Isso prende as pessoas em uma mentalidade orientada para a vítima, o que torna muito difícil para elas assumirem a responsabilidade por suas vidas. Martin Luther King concedeu uma entrevista à British Broadcasting Corporation em 1966. Isso é 2 anos após a aprovação do Ato dos Direitos Civis de 64, e ele disse: "Estou impressionado com quantas mudanças positivas ocorreram na América nos últimos 2 anos. Se persistirem as condições, um presidente negro poderia ser eleito em 40 anos. Faça as contas. Na hora certa, Barack Obama foi eleito em 2008. Ele falou, presidente, indicando que senti ter chegado ao topo da montanha, conforme seu discurso antes de ser assassinado no dia anterior. Agora, agimos como se Obama nunca tivesse sido eleito. Ainda discutimos racismo sistêmico. É injusto. Está errado. Está desencorajando negros a se esforçar. 1996... Senhor Elder, uma pergunta rápida. Vamos apenas remover a palavra racismo, já que parece ser uma palavra que desencadeia uma conversa no buraco da água. Vamos nos concentrar na palavra sistema. Você mencionou que o sistema foi o que desencorajou, e novamente não temos problema em concordar que a família negra certamente tem espaço para algumas melhorias. Vamos nos concentrar no sistema. Bem, não vamos descer por esse buraco de água, não vamos descer por esse buraco de água. Vamos chegar à pergunta. Então a pergunta é, você disse que o sistema incentivou as mulheres negras a serem... mães solteiras, correto? Eu disse o estado de bem-estar social, sim. O bem-estar é o sistema. Então,
Quem é Em encarregado do sistema? Esta é a Tess, a terceira membro da equipe do Clube do Café da Manhã, e é a linha de questionamento dela que vai ser a mais intensa. Tess, como você já pode perceber, não concorda realmente com Larry Elder. Quem estava encarregado do sistema? Os democratas aprovaram isso. E quem eram os democratas? Eles eram negros ou brancos naquela época? Bem, naquela época, a maioria das pessoas negras eram democratas, assim como a maioria das pessoas negras são democratas agora. Não os eleitores. Estou falando sobre o sistema. Lembre-se, a ideia principal é a palavra sistema. Quem estava no comando do sistema na época, os democratas na época, né? O sistema. Eu só vou ao ponto de Charlemagne sobre branco ou preto. O comando do sistema estava nas mãos de democratas, brancos ou negros. Do sistema? Bem, se você está disposto a dizer que Lyndon Johnson fez isso de forma cruel com a intenção de destruir a família negra, eu discordo. Ele fez isso com as melhores intenções. E se Se você olhar para o New York Times, que é de esquerda, o Washington Post, que é de esquerda, eles aplaudiram tudo isso. Você pode ver que Tess realmente não está ouvindo. Ela tenta obter uma resposta do Larry que se encaixe na sua visão de mundo, mas apenas para dizer que pessoas brancas administram sistemas que arruinam a vida de pessoas negras. Ela ignora as intenções políticas. Ela não se importa em discutir os detalhes e explorar a nuance da situação. Em vez disso, ela vê tudo. E me perdoe pelo uso desta frase muito óbvia, de uma maneira muito preta e branca. Foram os brancos no comando do sistema ou os negros no comando desse sistema que ajudaram a desmantelar a família negra? É uma pergunta simples, sim, apenas uma pergunta simples. Branco ou negro? Bem, você não precisava recorrer ao bem-estar social, a menos que escolhesse voluntariamente ir para o bem-estar social. O incentivo foi colocado lá pelos democratas, pela esquerda. Certo. A maioria dos negros democratas votaram nesses brancos, não eleitores. Quem disse que está no comando do sistema e quem os posicionou lá? Lyndon Johnson era branco ou negro? Quem o colocou no poder? Sim, Lyndon Johnson era branco. Obrigada. Certo, mas se o seu argumento é que o motivo dele ter feito isso é por causa do racismo, então eu discordo. Ele agiu assim por causa de... Não é o meu ponto, só te perguntei algo simples. Ele era branco ou negro, Charlemagne? Após conseguir a resposta desejada de Larry, Tess acha que provou seu ponto e orienta Charlemagne a prosseguir imediatamente. Ao ver o estilo de debate de Tess, é justo dizer que ela está apenas parcialmente envolvida na conversa, mantendo um controle firme sobre onde acredita que ela deve ir e se recusando a responder, reconhecer ou mesmo debater qualquer um dos fatos que Larry trouxe à mesa, dizendo repetidamente que ela, citando, não vai entrar nesse buraco de água. Por que isso? É claro que Tess é muito apaixonada por suas crenças, mas também é claro que ela não pensou nelas em grande detalhe. A marca de quem dedicou tempo para desafiar suas convicções é a disposição para discuti-las detalhadamente. Quando alguém se recusa a fazer isso e usa táticas coercitivas e de intimidação para encerrar a conversa, é porque não sabe como defender sua posição sem precisar de mais poder de fogo. Além disso, se todos os apresentadores concordam que a desintegração da família é um problema considerável que afeta a comunidade negra, por que eles ainda não conseguem concordar quando cada um deles está defendendo o sucesso do negro americano? O motivo de eles estarem em um plano separado é por causa do desacordo fundamental do apresentador do Breakfast Club com Larry Elder sobre o conceito de agência individual. O apresentador aderiu à crença atualmente popular de que as pessoas são puramente produtos de seus ambientes, ou seja, sociedade, governo, circunstâncias e, sim, sistemas, todos os quais servem para manipular as pessoas a se desviarem cada vez mais de sua natureza pura ou, em outras palavras, seus verdadeiros eus. Eis uma mudança de crença em ação. Para contextualizar este clipe, neste momento, Tess e Larry estão discutindo sobre a existência de racismo sistemático. Nós estamos... Não estamos no comando do sistema, senhor. Caso você... Tudo bem, tudo bem. Ok, podemos. Negros nunca foram responsáveis por nenhum sistema. Na verdade, nós já fomos... Pegue Baltimore. Não, nunca fomos responsáveis por nenhum sistema. Me diga, De que sistema financeiro as pessoas negras estão encarregadas? qual é o sistema de saúde responsável pelas pessoas negras? Qual o sistema governamental liderado por pessoas negras? Não posso informar. Qual o sistema prisional? As pessoas negras estão encarregadas? Eu não estou. Pronto para te contar. Não me refiro a prefeitos, senhor. Já conheço tal argumento. Também estou sempre na Fox News, então não vamos nessa direção. Eu disse que sistema nós criamos. Implementamos isso sob nosso comando? Nomeia um. É por isso que não gosta de falar com mulheres negras? Uau. Baltimore. Freddie Gray há alguns anos. Não. Não estou me referindo a prefeitos, mas sim ao sistema. Vou te contar sobre esse sistema se você me permitir terminar meu ponto. Eu estou... Não. Não estou falando sobre alguém eleito e fazendo um trabalho, senhor. Eu perguntei que sistema nós criamos. O fato de haver pessoas negras em posições proeminentes de poder não é uma resposta suficiente para Tess quando se trata da questão de estar no comando do sistema, já que ela não acredita na ideia de soberania individual. Ok, vamos... Falar sobre o sistema de uma das maiores, obrigado, um dos sistemas de uma das maiores, Cidades da América, Baltimore, Freddie Gray morreu sob custódia policial há alguns anos. O prefeito era negro, o chefe do departamento de polícia era negro. Número 2, não está no comando do... Sistema, mas vai em frente. Número... 2 pessoas encarregadas do
departamento de polícia eram negras, todo o conselho da cidade democratas, maioria negra, 6 ainda não estão no comando do sistema. Uau! 6 oficiais foram acusados, 3 eram negros. Um juiz, também negro, julgou 2 deles inocentes, ainda não comandando o sistema. A cidade... Tanto o intendente quanto o superintendente do condado das escolas públicas eram negros. A procuradora-geral da época, Loretta Lynch, e o presidente dos Estados Unidos eram negros. Ainda não no comando do sistema. Eu peço... Você... Uma questão simples, a senhor. Rhonda Sykes perguntou, quando Barack Obama foi eleito, como você vai criticar o homem se você é o homem? Agora, do presidente ao procurador-geral, promotor de justiça, prefeito, chefe do departamento de polícia, as comissões, desde as escolas municipais e do condado até a maioria dos membros do conselho da cidade, todos são negros. Ainda afirma que não comandamos nada? Larry Elder argumenta contra a infantilização da comunidade negra. Ele não quer que eles sejam acariciados na cabeça e lhes digam que nada é culpa deles, que o sistema está manipulado contra eles e que nenhum esforço vai mudar os resultados. Então, não tente. Como dito antes, é profundamente desmoralizante. Ele está fazendo o que qualquer bom pai faria e deveria fazer, dizendo aos seus filhos proverbiais para se reerguerem, seguir um roteiro básico e criar uma boa vida para si mesmos. Para Tess, o conceito de autossuficiência e a rejeição da ideia de que o sistema lhe deve algo é insuportável. A lente através da qual ela interage com o mundo é uma onde todos se enquadram em um papel de vítima ou opressor, geralmente determinado pela cor de sua pele. Esta é uma crença em sua mente tão sagrada que nunca pode ser questionada. As pessoas estiveram no comando de qualquer sistema. Não estou falando sobre uma posição. Não estou falando sobre um prefeito. Você sabe que você está. Basicamente dizendo que eles são apenas rostos negros que ainda estão na posição semelhante a você, Sr. Elder. Você é um... Rosto negro em uma posição no movimento conservador. Eles são apenas os mesmos. Eles estão lá. É a essência do desacordo entre Larry e Tess que nenhuma quantidade de fatos vai conseguir superar. E o resto dos apresentadores olha para Larry como uma cara negra, não um indivíduo soberano capaz de dirigir sua própria vida, mas sim um produto de sua programação. Este tipo de argumento é algo que muitas pessoas, geralmente da esquerda, exploram. Se uma mulher defende um homem, ela internalizou a misoginia, ou é uma escolha-me. Se um homem negro defende um país predominantemente branco, ele internalizou o racismo, ou é um tilton. Em vez de abordar o ponto de vista central para a discussão, este tipo de argumento busca invalidar a voz por trás das perspectivas completamente, tornando qualquer forma de debate impossível e, aos seus olhos, desnecessário. As crenças fundamentais de um indivíduo são como uma viga de sustentação para tudo o que fazemos. Tudo depende disso. Quando uma pessoa é desafiada em qualquer uma dessas crenças, algumas pessoas raras estão abertas à discussão, mas a maioria tem uma resposta emocional visceral, porque essa crença fundamental é tão crucial que um desafio ameaça o seu próprio ser. Remover uma crença central pode fazer tudo desmoronar, então as pessoas lutam intensamente para evitar isso. Apesar da importância dessas crenças, as pessoas não verificam os fatos antes de confirmá-las. Em vez disso, eles primeiro tomam uma decisão e aceitam fatos ou verdades parciais que confirmam essas crenças. Quando se deparam ou tweetam com alguém que discorda do seu pensamento, essas pessoas não se envolvem com uma mente aberta, onde poderiam buscar entender as perspectivas da outra pessoa, nem tentam encontrar um meio termo aceitável. Não, em vez disso, eles frequentemente chegam à mesa com uma agressão inesperada e um desejo de encerrar os fatos. O resultado de não permitir que suas crenças fundamentais sejam desafiadas, no entanto, significa que você está cada vez mais propenso a se apegar a ideias que podem estar desatualizadas, podem estar erradas, ou pior ainda, prejudiciais às próprias pessoas que você está procurando proteger. Estou feliz que Larry Elder tenha resistido à tentativa de Tess de calá-lo. Está claro que ele dedicou muita reflexão às suas crenças. E a partir da sessão Estado Comum da entrevista, ele tocou os corações de tantas pessoas de sua comunidade com sua mensagem de responsabilidade pessoal. Hoje, se você nasce e é criado na América, se termina o ensino médio, presumivelmente em uma escola onde você pode ler, escrever e calcular no nível de série, que é por isso que eu apoio a escolha da escola. Não tenha um filho antes dos 20 anos, case-se primeiro, consiga um emprego, mantenha um emprego, não desista até conseguir outro emprego e evite o sistema de justiça criminal, você não será pobre. Sem seguir essa fórmula, é provável que você será